Pode começar, Raul. Bom, o trecho de hoje, na nossa página, do capítulo 6, que fala sobre a fé. Ele começa dizendo assim, Emmanuel, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. O bem não é suficiente nós acreditarmos nele, acreditar no bem. Nós temos que transformar esse nosso pensamento em atitudes, em ação, para que o bem se faça isso em qualquer lugar. No Evangelho do capítulo 19, Kardec nos diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Nós, quando temos dúvida de alguma coisa, nós paramos, nós não conseguimos realizar nada, né? E ele continua. Portanto, não basta acreditar que o bem existe. É preciso buscá-lo com perseverança e fervor. E essa confiança no resultado positivo podemos chamar de fé. Isso aí é uma Joana, ela comenta isso muitas vezes nos seus livros, que as nossas realizações têm que ser cheias de perseverança, de fervor e de fé, né? Acreditar naquilo que a gente faz, né? Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Nós nem imaginamos, né, o trabalho, o que acontece de uma usina, né, que fornece, que cria energia ou hidroelétrica, ou termoelétrica, ou eólica, ou energia solar, para aquela energia sair dali e chegar até a nossa casa, realmente, nós não imaginamos o trabalho que tem, os amplificadores que passam, os grandes transformadores, as linhas de transmissão, né? Sujeito a tantas coisas, a tantos obstáculos, e, no entanto, nós temos a lâmpada na nossa casa, né? A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Quem tem mais de 30 anos aí, sabe que no tempo da maquininha de rolo, né, que a gente tinha que tirar aquela máquina, aquele rolo, né, levar para uma casa, ia ter que revelar aquele filme para depois, então, imprimir as fotografias, né, o trabalho. Vocês imaginem, Emmanuel, ele compara o bem, aquele simplesmente no trabalho até a realização, né? E aqui é a mesma coisa, no caso daqui da fotografia. Hoje, a gente pega o celular, bate uma foto, está ali, né? Na mesma hora, mas, como eu falei, quem tem mais de 30 anos sabe que não era assim. Meu pai tinha um laboratóriozinho em casa, aquela máquina dele é Rolleiflex. Conheceu, Luceni? Máquina Rolleiflex? Tá? De 1930, mais ou menos. Passava aquilo ali, ia para o fixador, né? Deixava lá dentro aquele fixador, depois que revelava, então tinha o papel. É isso que Emmanuel quer falar, né? A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico, que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. A estação transmissora transforma a voz humana em sinais elétricos,
formando ondas magnéticas que são jogadas no ar, impulsionadas pelos transmissores. Ao chegar no destino, são transformados novamente em sinais elétricos, em ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos, né? Uma estação de rádio, né? Lá o programador, ele sabe que a voz humana vai passar entra no microfone, transforma aquilo ali em sinais elétricos, aqueles sinais elétricos vai em ondas magnéticas, que vai ser transmitido através de uma antena. A nossa antena na nossa casa, a gente recebe esse sinal, é transformado novamente em sinal sonoro para a gente, né, receber a voz na nossa casa. Então, é um processo com muitos obstáculos, né? Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança, né? Não podemos plasmar realização nenhuma sem atitude de confiança. Quando eu vou realizar alguma coisa, eu tenho que ter confiança naquilo que eu vou fazer. Porque se eu não tiver confiança, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Isso aí já é um início de que realmente nós não vamos conseguir sucesso naquilo que a gente deseja, né? Então, Emmanuel fala isso. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. E lá, continuando no Evangelho, Kardec nos diz: a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. É que, né, que Emmanuel falou aqui, nós temos que plasmar uma confiança positiva, né? Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim, né? Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocábulo vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. A inspiração divina, continuando lá no Evangelho, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem nas faculdades imersas, depositadas em germe no seu íntimo, em estado latente, e que lhe cumpre fazer desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Então, nós temos que ter fé e acreditar naquilo que nós fazemos, né, e desenvolver, porque, como diz aqui, né, a fé já está dentro de nós, como todas as virtudes. Cabe a nós, com a força da nossa vontade, desenvolver, né, e, com isso, então, aplicar na nossa vida para que a gente possa encontrar aquele bem. Por que nós procuramos uma casa religiosa? Quem procura uma casa religiosa é porque ele vai lá, acredita que lá vai encontrar um apoio, uma orientação, vai encontrar coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? É uma pergunta que a gente faz no atendimento fraterno. Você procurou essa casa porque você acredita que ela pode lhe ajudar, pode lhe orientar na solução dos seus problemas, né? Então, a pessoa tem que acreditar. Claro, eu acredito, vim aqui porque eu acredito. Tenho fé que aqui eu vou receber as orientações para poder encontrar as soluções dos meus problemas, que são meus, né? Ninguém vai resolver. Isso. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se faz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Quando podamos uma árvore, temos a certeza que os novos brotos surgirão, né?
e ela vai se tornar frondosa, né? Vai novamente gerar flores e frutos, conforme as leis da natureza. Se não tivéssemos essa certeza, nós não podaria, a gente não podava a árvore, ou então cortaria. Se ela secou, se está secando, né? E faríamos outra coisa. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Isso porque acreditamos nessa energia que vem de Deus, que dá vida a toda criatura e a natureza em si. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Nós alimentamos porque sabemos que esses alimentos vão se transformar em energia, através dessa energia que vai, através de nossos órgãos, né, necessários para a sustentação do nosso corpo e para a nossa vida. Por isso que nós nos alimentamos. Não nos alimentamos simplesmente porque temos fome. É porque a gente necessita e sabe e tem a certeza disso, de que esses alimentos são necessários para a sustentação do nosso corpo. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito a determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Todo êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Nós estamos vendo agora o contrário disso aí, né? A sociedade, o momento que nós estamos vivendo, né? Determinações de ordem legal. O governo, as autoridades, os médicos, né? As autoridades da saúde, nos orientam dizendo, não vai para a praia, não aglomera, não, né? E tantas outras coisas, por causa do contágio. Né? Então, o que acontece? As pessoas não acreditam que possa acontecer alguma coisa. E saem, né? E são contaminados, né? E muitos deles partem dessa vida justamente por isso aí. Porque o respeito às determinações. Nós temos que respeitar, para a gente ter uma sociedade harmoniosa, nós temos que respeitar as determinações dos órgãos legais, orientações dos órgãos, né? No caso agora da medicina, infectologistas, médicos, né? É um caso que cabe para o nosso momento atual. Né? Deixa eu ver aqui. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza, se bem que coincidiu com a nossa página de hoje que fala no bem. Né? Essa confiança em Deus é a fé que nos mantém firmes na caminhada da vida. Ela é para muitos compreendida, senão pelo lado religioso. Mas o Cristo afirmou que ela é a poderosa alavanca pela qual o homem, independente de religião, quando a possui, e a vontade de querer, é a certeza que ele pode remover montanhas. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum
dele auferimos poder mais amplo. Isso, para mim, até é uma novidade, né? É uma lente natural. A luz do sol, o calor, tem uma lente natural para ampliar essa luz e esse calor para que chegue até nós, né, e outros planetas depois mais afastados do Sol, né? O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva de segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Busquemos o bem, né? Como já falei, transformando o pensamento em ação, em atos, para que o bem se faça, né? O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe retira. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Esse bem é despertado pela inspiração divina. São os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. O homem sem instinto nobre, ele não jamais vai alcançar o bem, né? Eu costumava dizer, ainda na minha ignorância, de que o mau caráter ele pode estar fantasiado ali com a pele de cordeiro até o momento que ele puder tirar aquela máscara. Agora, o bom caráter, eu não sei, isso aí é coisa da psicologia, ele, em qualquer situação da vida, ele será bom caráter a vida inteira, em qualquer situação, no sofrimento, na dor, né? Isso depois o Rodolfo aí pode esclarecer. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam a lide divina. Procurar a boa parte das criaturas e das coisas e do sucesso. Olha só, gente. O que é que a gente, normalmente, uma pessoa, quando se fala muito de alguém, fala nos seus defeitos. Geralmente, não exaltamos as virtudes das pessoas, né? Nós falamos de defeito. Fofoca. Nunca vi uma fofoca falar de virtude. Olha, fulano é bom, ou como o cara é legal, o cara só faz o bem. Não existe essa fofoca, né? Você pode fazer aí 100 ações no bem, mas se você fizer uma no mal, vai cair na boca do povo, né? Procuremos, normalmente as coisas negativas das pessoas nos chamam mais atenção do que as suas virtudes. Criticamos as coisas negativas, esquecendo daquelas positivas, mesmo que na maioria das vezes sejam muito maiores. Me lembro de uma frase que meu pai dizia, aquilo era para me agradar. Quando eu fazia minhas peraltices, ele dizia assim, mas as suas virtudes são maiores que os seus defeitos. E é isso que nós devíamos proceder com as pessoas, né? Ah, tem defeito? Tem, mas todo mundo tem defeito. Mas as suas virtudes são muito maiores, né? Passemos assim a olhar a boa parte das criaturas. O que tem de bom as criaturas? O que tem de bom na natureza? As coisas boas, né? Vamos fechar os olhos para as coisas que não fazem bem, né? Os defeitos das pessoas. Aliás, a doutrina fala muito do defeito, que nós temos que ser indulgentes com o defeito das pessoas. Então, quando a gente vê um defeito, a gente não deve comentar, né? O Evangelho fala muito disso aí, naquele capítulo que fala da indulgência, né? Teremos, assim, um espelho da nossa mente voltado para o bem. Quando nós passamos a olhar as coisas boas das pessoas, e as coisas boas, né? O bem, nós teremos um espelho na nossa mente voltado para o bem. A nossa sintonia é boa, nosso pensamento é bom, né? Incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós um seguro refletor, né? Estaremos refletindo o bem.
Como é bom a gente chegar perto de alguém e a gente se sentir bem perto dessa pessoa. Essa pessoa nos dá, assim, uma atmosfera boa, de alegria, né? Muito pelo contrário daquelas outras, quando a gente chega perto, já vem com um saco de remédio, né? Fala de doença, de coisa, de ruim, né? Nos leva, deixa a gente para baixo, né? Essa atitude nos colocará em sintonia com os bons amigos espirituais, criando em nossa volta uma atmosfera de amor e fé, que nos conduzirá para as realizações do bem. Envoltos nessa energia, também ganharemos saúde, porque, como nos diz a mentora Joana de Ângeles, a energia que nos envolve atinge as células do nosso corpo somático, levando saúde para todos os órgãos. O Evangelho ainda nos diz, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente do anterior progresso. Em outras, ao contrário, ela dificilmente penetra, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam, estão com a educação feita. Exemplo, pessoa que entra na casa espírita, tem pessoas que entram, vamos falar da casa espírita, que é no nosso caso, que elas se envolvem direto com a doutrina, se envolvem direto com o trabalho, assumem as responsabilidades, né? E outras, quando não, elas abandonam a casa. Passam anos e anos, né? Assistindo palestra, tomando passe, né? Mas não assumem a responsabilidade. Né? Quando a gente pergunta como é, deixa para amanhã, mais tarde, deixa eu me preparar melhor, aprender mais doutrina, não é isso? É isso aí. Essas são as segundas, que tudo bem, que tudo tem a aprender, estão com a educação por fazer, que pedem a nossa tolerância e paciência, no sentido de compreendê-las e orientá-las. Função primordial das casas espíritas, que funcionam como escola, oficinas e templo. Lembremos-nos ainda que a esperança e a caridade são corolários da fé, que seja ela mais forte do que o grito dos incrédulos, que seja a nossa fé mais forte que o grito dos incrédulos, porque sendo ela a mãe de todas as virtudes, é que nos conduz ao progresso espiritual e a Deus também. Voltando ao primeiro parágrafo da nossa leitura, né, tem um comentário do livro Saúde da Alma, de Richard Simonetti. Então, diz no primeiro parágrafo, para encontrar o bem, assimilar a luz, não basta admitir a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Daí, Richard Simonetti nos diz, o exercício do bem como caminho para a felicidade é um exemplo marcante, sempre evocado em todas as culturas e religiões. No budismo, nos diz, o caminho do meio entre os conflitos e a dor está no exercício correto da compreensão, do pensamento, da palavra, da ação, da vida, do trabalho, da atenção e da meditação. No confucionismo, ele diz, não se importe com o fato de o povo não conhecê-lo, porém, esforce-se do modo que possa ser digno de ser conhecido. No judaísmo, não faça ao próximo o que não deseja para si. No islamismo, a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz nesse mundo. No cristianismo, faça ao semelhante todo o bem que deseja receber. No espiritismo, fora da caridade, não há salvação. Então, todo mal sustenta-se na tendência humana que cada um resolvesse a si próprio, né? Vamos falar no egoísmo. E quando esse desvio for corrigido, diz Richard Simonetti, invertida essa tendência, isto é, quando aprendemos a pensar nos outros
estaremos construindo na terra o reino de Deus. Essa é a regra de ouro que o Cristo deixou para a humanidade. Esse é o empenho a que somos convocados permanentemente, onde estivermos, junto à família, na vida social, na profissão, na atividade religiosa, fazendo pelo próximo todo o bem que pudermos. Assim, antes que o reino de Deus se instale na terra, haveremos de edificá-lo em nosso próprio coração. E antes que a paz se estenda aos homens, teremos pacificado a nós mesmos. Gente, muito obrigado. Muita paz para todos.